obrigado pela presença de todos. E nesta sala acontece a palestra do André Pérsia, que acho que todo mundo que está aqui sabe quem é, né? Mas de qualquer forma tem ali. O André é psicólogo, hipnólogo, coach internacional, é certificado em Master Training em Programação Neurolinguística e ele hoje está oferecendo ferramentas de abordagem da última geração em PNL e coaching. O Metafora tem um imenso prazer em recebê-lo e eu espero que vocês tenham um ótimo proveito da presença dele conosco. Obrigado a todos. Quando eu estava chegando aqui na fazenda, eu estava vendo, lembrando que vocês têm aqui o voo de balão. Quem já andou de balão aqui? Eu me lembro que tem balonismo, né? Eu me lembro que numa certa vez, quando eu estava num desses voos, assim, decolando aqui nesse estado, em outro estado, de balão, você sabe que você pode decolar muitas vezes, não, você pode subir e descer, você pode descer, você pode subir, você pode viajar de balão, tem pessoas que cruzam oceanos de balão, né, e tal, continentes e tal. Eu estava com um grupo de pessoas num voo desses para outro estado, e quando a gente estava mudando de estado, a gente sempre fica se perguntando, né, vem cá, quando a gente estuda geografia, a gente olha que o estado do Rio de Janeiro é verde, e o estado de São Paulo é laranja, o estado de Minas é amarelo, por exemplo, né? Mas quando a gente está lá no alto, a gente não sabe direito se a gente já mudou de estado, ou se a gente ainda está no mesmo estado, né? E muitas vezes eles mudam totalmente os estados, né? Agora o estado de... Era Roraima que queria criar um outro estado lá também? Não. Acho que é Roraima. Mas não novo, não está no debate. Do Pará, é verdade. Então, muitas vezes você abre o seu Atlas e se um dia você não sabe disso, há um certo tempo já fora, você olha para o seu mapa e acha que o estado era o mesmo, mas o estado mudou e você nem sabe dessa mudança significativa, né? E nessa mudança de estado, a gente aprende muitas coisas com muitas pessoas. E eu queria trazer uma contribuição para vocês, assim, na verdade o que a gente vai fazer aqui não é bem uma palestra, a gente vai fazer uma demonstração. Eu coloquei uma estratégia, eu compus uma estratégia para vocês, onde a gente vai demonstrar essa estratégia, depois a gente vai explicar e depois a gente vai fazer uma indução em cima dessa estratégia. Eu estou filmando essa palestra, como sempre, tudo que eu faço vai parar no YouTube. Eu já fui acusado de prostituir a PNL. Muito obrigado. Eu vou continuar prostituindo. No sentido de que eu acho que a informação ela merece ser divulgada e é isso que a gente vai estar fazendo aqui. Então vocês vão poder depois relembrar, né, estudar mais ainda esse processo. E a minha ideia era trazer algumas coisas que eu venho estudando recentemente nesse campo, com várias pessoas, por favor. Inclusive antes que você mude, eu quero convidar todos vocês, para quem não conhece, para conhecer para conhecer lá o canal de vídeo, youtube.com/AndréPérsia. Por enquanto nós temos 700 e poucos vídeos com palestras, induções sobre PNL, coaching, uma série de outras coisas assim. Agora a gente vai ter mais ainda outras que a gente vai colocar com base nessa palestra que a gente vai estar fazendo aqui. E na verdade a gente vai estar juntando as contribuições de várias pessoas na área da programação neurolinguística e coaching. Então não sei se eu expliquei, você tem que fazer assim. Na setinha. Então na verdade, todo mundo que é grande na PNL, no coaching, não vê muito a questão sobre trabalhar com coaching e programação neurolinguística. Eu acho que muita dessa divisão, desse mito de que quem estuda PNL e coaching isso tem que ser feito de maneira separada, eu acho que isso é muito mais uma questão comercial do que uma questão propriamente dita. Que o coaching, inclusive, vem em grande parte do que aconteceu com a PNL, de todas as mudanças que a PNL fez, e uma série de outras coisas assim. Por exemplo, eu começo citando o Robert Dills, que vai estar aqui a partir de amanhã, se não me engano. E ele diz uma coisa muito interessante, né? As habilidades e ferramentas da PNL são especialmente adequadas para a promoção de um coaching efetivo. O foco da PNL em metas bem formuladas, seus fundamentos na modelagem de pessoas,
por desempenhos excepcionais e sua habilidade para produzir um processo passo a passo para promover excelência faz com que ela seja um dos mais importantes e poderosos recursos para fazer um coaching tanto com C maiúsculo quanto com C minúsculo. Inclusive, uma das contribuições que eu acho mais significativas do Dilts é essa distinção do coaching com C maiúsculo e coaching com C minúsculo. O coaching com C minúsculo seria aquele coaching mais pontual, onde você trabalha coisas específicas, comportamentos mais específicos. É aquela pessoa que tem uma questão de comunicação, então você vai trabalhar aquela ferramenta que a pessoa precisa da comunicação, aquele aspecto bem específico. Embora tudo isso também às vezes seja difícil de você determinar, quando é um C minúsculo e um C maiúsculo. O fato é que o coaching com C minúsculo é quando você faz um trabalho mais pontual, focal, direcionado em alguma coisa. E o coaching com C maiúsculo é aquele coaching voltado para uma reestruturação maior na pessoa. Ou seja, você pode até ter aspectos do coaching com C minúsculo dentro de um processo ou projeto de coaching com C maiúsculo. Ou seja, mudanças comportamentais, aspectos pontuais, específicos, alguma coisa que você está trabalhando especificamente, enquanto o coaching com C maiúsculo é quando você faz alguma coisa que tem uma abrangência muito maior. Por exemplo, um trabalho de coaching de vida e uma série de outras coisas assim. Né? Então, coaching com C maiúsculo é quando a abrangência é muito maior. Eu acho isso muito interessante. E as duas abordagens são válidas e complementares. Você tanto pode trabalhar aspectos de coaching com C minúsculo, com C maiúsculo, ou seja, você tanto pode ser focal, abrangente, e a programação neurolinguística ajuda com um ferramental e com toda uma forma de trabalhar as pessoas de uma determinada maneira, turma, que ajuda com que a gente possa ter resultados aí bem específicos nesse processo. Então, Dilts ainda coloca algumas coisas muito interessantes no livro dele, que infelizmente eu acho que não está traduzido em português, que é From Coaching to Awakener, que para mim, no meu entender, é um dos melhores livros de coaching que existe. Então ele coloca, as ferramentas e técnicas que apoiam o coaching efetivo incluem o estabelecimento de metas bem formuladas, que a PNL também faz, o gerenciamento de estados internos, que a PNL faz o tempo todo, a tomada de diferentes posições perceptuais, ou seja, quando você faz um coaching, você tem que checar não só o que você está fazendo, o que você quer, o que você deseja, como também trabalhar a coisa do ponto de vista ecológico, que leva em consideração várias coisas, a identificação de momentos de excelência, trabalhar a excelência, os estados de excelência, processos de excelência, e o mapeamento de recursos e processos de dar feedbacks de qualidade. Então, na verdade, o coaching PNL tem tudo a ver. Você pode escolher ou não usar a PNL no coaching, não usar, mas eu gosto de usar as duas coisas. Eu acho que quanto mais ferramentas, se você sabe o que você está fazendo, se você sabe como trabalhar as pessoas, eu acho que a PNL dentro do coaching faz uma coisa bem bacana. Então, essa estratégia que eu compus aqui, ela pode ser utilizada por vocês em partes ou ela toda, que eu vou estar trabalhando aqui. Ela trabalha vários aspectos interessantes. Quais são as influências dentro desse processo? Essa é uma foto da foto de um orgulho do Richard Bandler em alguns dos cursos que eu fiz com ele. Então nós temos todo o processo dele bem forte, porque o Bandler, ele modelou o Milton Erickson, ele tem uma influência da hipnose ericksoniana bem forte no processo dele de fazer a programação neurolinguística, bem intensa. Ele desenvolveu um outro trabalho que ele chama de Design Human Engineering, engenharia humana de design, que na verdade, assim, enquanto a PNL vem da modelagem da excelência de outras pessoas, você pega aquilo que os outros fazem e transfere para outras pessoas, no DHE do Bandler, você descobre aquilo que a própria pessoa produz e amplifica aquilo. Não necessariamente você precisa modelar outras pessoas e pegar aquele modelo e aplicar na outra pessoa. Você pode descobrir como a pessoa acessa seus recursos e ampliar esses recursos dentro da própria pessoa. Isso é muito interessante. E o Neurohypnotic Repartment, que é você descobrir como é que seu corpo responde a todas essas coisas e como é que você pode mais explicitamente usar o corpo nesse processo. Vocês veem que todas as pessoas que criaram e desenvolveram a PNL, Bandler, Grinder, Robert Dilts, que são hoje os grandes nessa área, então, embora tenham campos paralelos, todos meio que estão fazendo coisas parecidas. Ou seja, trazer o corpo de uma maneira mais explícita para o processo. O Bandler no DHE, o Dilts com a mente somática, a mente de campo. O Grinder com um novo código também que envolve muitas questões corporais
corporais, o estado de nada ser, e uma série de outras coisas assim. Então todos estão caminhando cada vez mais. A PNL que está se fortalecendo agora, que está se criando agora, que é diferente daquelas que a gente ainda aprende na formação, que é a PNL de 40 anos atrás. A PNL de hoje, de 2012, de 2011, ela cada vez tem menos conteúdo, os passos são bem enxutos, bem simples, e cada vez mais o processo de mudança fica nas mãos do próprio sujeito. No passado, o próprio Jiu-Jitsu mesmo, algumas técnicas do Jiu-Jitsu são muito interessantes, tinham assim, 28 passos. Você pega uma técnica master do Jiu-Jitsu antiga, 20 e tantos passos. Assim. Hoje tem 3 ou 4, mas são 3 ou 4 passos de 7 léguas. Ou seja, cada um desses grandes passos equivale a várias das outras coisas. Enfim, agora a gente vai ter inclusive um livro que está sendo lançado pela editora Ser Mais, que eu sou não só autor de 2 artigos com o coordenador, que não é um livro desse que vai estar saindo ainda, que é o Manual de PNL, que eu trago alguns desses conceitos para o português, porque não tem nada ainda publicado no português. A parte do Jiu-Jitsu ter vindo aqui no passado, está vindo agora e está falando sobre essas coisas, escrito em português mesmo sobre isso, não tem praticamente nada, e é tão importante, é tão fundamental, então por isso que eu quis trazer isso nessa estratégia. E dentro dessa estratégia a gente também vai ter o trabalho da Jiu-Jitsu, da Lazier, a PNL da terceira geração, que trabalha bem explicitamente a mente somática, de campo e cognitiva, e alguma coisa no processo do Jiu-Jitsu de fazer o coaching. Então a gente vai estar vendo tudo isso vai estar englobado no que a gente vai estar fazendo aqui. Estados de transe, submodalidades, ou seja, você trabalhar com aspectos visuais, auditivos, sinestésicos mais detalhados. Fractionation, que é uma técnica que o Richard Bandler desenvolveu, de você trabalhar flutuações de estados de consciência. Mid-state, que é quando você hipnotiza a mente inconsciente agora, turma. Modelo Newton, de uma maneira mais explícita, linhas do tempo, acompanhamento do futuro. Então tudo isso a gente vai estar fazendo agora, eu vou fazer uma demonstração. E essa estratégia, vocês podem usar pedaços delas e vocês podem usar também a estratégia como um todo. A vantagem dessa estratégia é que ela está dentro desse pensamento onde a própria pessoa ela vai se reorganizar no processo que a gente vai estar trabalhando aqui. A própria pessoa, ou seja, eu não vou querer saber detalhes do conteúdo e tal, para a gente estiver fazendo isso, a própria pessoa vai se reorganizar, eu vou demonstrar, a gente vai dar uma repassada e no final eu vou fazer uma indução com todos vocês ao mesmo tempo, onde a gente vai trabalhar isso, para que vocês possam reforçar mais ainda. Então, vamos lá. Ok. Quem aqui tem algum desafio que gostaria de trabalhar? É isso aí. Palmas para ele, vem para cá. Vamos sentando. Repeat. Então, eu não quero saber o que é. Você pode até contar ou não depois, né? Você pode até depois fazer uma apreciação para a turma, se vocês depois quiserem mexer aí para o lado, para perceber. Então, Rick, na verdade a gente vai estar escolhendo e trabalhar com o desafio que você tenha. A única coisa que eu quero te perguntar é sobre esse desafio, é algo presente na sua vida, que está mobilizando você, é algo que vem do passado, alguma coisa no aspecto pessoal, profissional, só em linhas gerais, assim, para a gente ter uma ideia. Assim. É algo que eu já fiz, que não estou fazendo, gostaria de fazer novamente. Algo que você já experimentou fazer no passado, mas por algum motivo você ainda não está fazendo da forma que você já tentei começar, para, isso está... E a falta disso me limita a muitas coisas. A falta te limita? Como assim falta? Não fazer esse evento novamente, vamos trabalhar assim, se eu for sem conteúdo, tudo bem? Claro, posso até dizer também, não tem problema. Por favor, eu até gosto de trabalhar sem conteúdo, para vocês perceberem que a PNL é tão poderosa que quando a gente faz esse trabalho sem conteúdo, a pessoa muda agora, é um aspecto que mostra o quanto que a gente tem recursos dentro da gente. Essa parte sua que ainda você falou que te limita, né, alguma coisa te limita, essa parte que ainda limita você, o que ela está tentando fazer por você de mais importante no momento que ela ainda te limita? A forma que ela ainda te limita? Que ela tenta fazer lá no fim de mais importante. O que te ocorre agora, se você quisesse perceber alguma coisa boa lá no fundo, o que seria? Através disso que você ainda chama de limitação? Pergunta que joga a cabeça.